Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre as projeções políticas para o segundo semestre no país. O segundo semestre será decisivo para a aprovação das pautas econômicas defendidas pelo governo. As negociações continuam em favor da reforma tributária e do arcabouço fiscal no Congresso. A relação de Lula com os parlamentares pode render mudanças nos ministérios. O segundo semestre da política no Brasil em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o doutor em Ciência Política pela UNB, professor Leonardo Barreto, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Sempre uma honra te receber aqui conosco. Muito obrigado. Tudo bem, Thiago? O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, a gente acompanhou a primeira semana, dessa volta do recesso parlamentar. Os temas econômicos predominam agora nesse segundo semestre, a reforma tributária. Claro que a sua área é a política, então eu pergunto, há um clima político para o Senado agora se debruçar nesta reforma tributária? Claro que são esperadas mudanças para que a matéria volte para a Câmara, mas de qualquer forma, o clima político nesse momento para uma reforma tributária é o clima político melhor dos últimos anos ou até das últimas décadas, já que essa é uma reforma tão prometida aqui no país? Olha, Thiago, de uma maneira geral, o clima político é melhor em Brasília. Isso acontece por conta do momento econômico, que tem incentivado também os partidos políticos, especialmente aqueles que se elegeram com Bolsonaro e que depois adotaram uma postura de independência, a buscar uma aproximação com o governo Lula. Na lógica da política brasileira, os partidos estão sempre procurando colocar as suas fichas no cavalinho vencedor. E hoje existe uma perspectiva positiva para o governo, pelo menos no curtíssimo prazo. Agora, essa composição política que favorece a agenda econômica, permitiu que a reforma tributária fosse aprovada na Câmara no primeiro semestre e que dá impulso para que ela aconteça no segundo, ela depende de movimentos que hoje estão na mão, estão controlados pelo presidente Lula, especialmente a questão da reforma ministerial, como a gente tem visto. No caso específico da reforma tributária, o novo relator, Eduardo Braga, é muito alinhado ao governo, mas pediu pareceres técnicos, ou um parecer técnico para o Tribunal de Contas da União, especialmente na questão dos impactos da reforma sobre os setores econômicos e cuja ausência de dados, ausência de previsões tem sido uma crítica muito forte, feita principalmente pelos setores que vão ser mais negativamente afetados, e também existe, de um outro lado, por parte do Ministério da Fazenda, a tentativa também de influenciar o relatório, retirando setores que receberam uma sinalização na Câmara dos Deputados de que teriam um tratamento diferenciado, um tratamento privilegiado, vamos dizer assim, em relação ao novo sistema. E aí o que a gente tem é um grande cabo de guerra. Setores econômicos estão indo em romaria ao Senado Federal, ao senador Eduardo Braga, sustentar que, por algum motivo, sejam porque empregam muito, sejam porque geram divisas para o país, enfim, estão indo ao senador para buscar serem enquadrados numa alíquota menor. E, do outro lado, a gente tem o Ministério da Fazenda que quer reduzir o número de exceções. Inclusive, o ministro Fernando Haddad disse no início dessa semana que vai fazer uma campanha contra as exceções que se abriram na Câmara, para que a tese dele assim, quanto menos exceções, menor pode ser a alíquota geral que vai incidir sobre todos. Então, existe muita indefinição, existe muita ponta solta ainda na reforma tributária, e o Senado não vai agir apenas como um carimbador daquilo que a Câmara fez. Eu acho que a gente pode esperar aí bastante ajustes, e o prazo que o senador Eduardo Braga deu para o TCU entregar o seu relatório, que seria aí, cerca de 90 dias, mostra que política e economicamente essa é uma matéria tão intrincada
que o Senado vai esperar aí levar pelo menos uns 3 ou 4 meses para resolver, ou seja, a gente deve ter uma conclusão dessa questão apenas já caminhando para o final do ano. Sim, professor Leonardo, a gente sempre, quando fala de reforma tributária, se discute também a guerra fiscal, ou seja, os estados não querem perder a fatia do bolo, isso é claro, né? Mas eu não sei, como é que é possível fazer uma avaliação política do que foi esse primeiro semestre, da relação dos governadores com a proposta da reforma tributária? A gente vê alguns governadores, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que comprou uma briga com os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, até do próprio ex-presidente, defendendo a reforma tributária, né? Ele não é do PL, mas é um partido que tem a relação, o Republicanos tem uma relação com o PL, mas também nós temos reações como a do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que diz que o agro vai perder. Agora, a questão política envolvendo os governadores também é uma questão mais avançada, assim como todo o clima político do Congresso Nacional? Então, Thiago, eu acompanho a reforma desde 99 e ela é uma questão entre governadores por excelência, né? Porque quando a gente fala em unificar imposto, né? Criar um imposto único, no nosso caso aqui no Brasil a gente vai ter um imposto do governo federal e um imposto único para os estados, a gente, de certa maneira, retira a possibilidade dos estados, por exemplo, reduzirem tributos, né? Para poder atrair investimentos, atrair plantas industriais, como foi feito em grande medida por estados do Centro-Oeste, né, por estados da região Nordeste, que no debate tributário a gente chama de estados consumidores, ou seja, aqueles estados que eles consomem muito mais do que produzem, né? Só que houve um acordo ainda no governo passado entre os governadores, segundo o qual se estabeleceu o seguinte, né? A guerra fiscal vai acabar, e isso vai beneficiar estados produtores, como é o caso de São Paulo, para atração de investimentos, mas em compensação, o imposto ele vai ser cobrado no estado onde ele é consumido, ou seja, vai aumentar a arrecadação dos estados consumidores. E esse foi o grande acordo, mas note, feito entre os governadores ainda do ciclo político passado. Quando foi feita a eleição, né, de 2022 e novos governadores foram eleitos, de certa maneira esse compromisso se manteve, mas há dissidências, né? E aí o que a gente tem? Especialmente no caso de Goiás, mas também esse é um desconforto de outros estados do Centro-Oeste, há uma sensação de que essa unificação vai limitar, especialmente Goiás é um caso muito interessante porque é um estado que se industrializou bastante, né, nos últimos períodos, mas há essa dúvida sobre o limite de reindustrialização que vai ser possível, e no caso de Tarcísio de Freitas, o que ele deseja é um peso maior dos estados produtores na definição da distribuição dos impostos, na criação do órgão que vai ser responsável, né, por colaborar, por arrecadar todos os tributos dos estados. Mas isso está muito mais no campo do ajuste do que no campo dos temas estruturais, por isso que há um certo otimismo em relação ao futuro da reforma. Professor Leonardo Barreto, a gente vem acompanhando também, o senhor acompanha o trabalho do Congresso Nacional já há muitos anos. É possível dizer que o Congresso, nesse momento, está empoderado, né? A gente vê esse termo nos analistas políticos, principalmente pelo papel que Arthur Lira vem desempenhando na relação com o governo, muitas vezes colocando a possibilidade de liberação de novos cargos, da reforma ministerial. Qual é o real poder hoje do presidente da Câmara no comando do Legislativo, né, e também a relação com o governo? Olha, Thiago, o presidente Arthur Lira, ele tem uma capacidade muito grande de mobilização, digamos assim, de uma base própria na Câmara dos Deputados, né? É um conjunto de parlamentares que se aproximou dele desde a legislatura passada e que acabou recebendo, não é, benefícios. Aí eu não estou dizendo privilégio, nem atendimento, nada disso, mas se beneficiou de um modelo de funcionamento do Congresso
que concentrou muitos recursos do orçamento, né? E o presidente Arthur Lira, ele recebe muito crédito por ter montado, não é, esse modelo que ajudou, né, os deputados a terem muito mais acesso a emendas, né, muito mais acesso a obras. Para você ter uma ideia, né, para o nosso espectador ter uma ideia da grandeza disso, até a construção desse orçamento bastante concentrado no Congresso, um deputado que liberasse 6 milhões de reais em emendas era considerado um deputado campeão, né? Hoje, todo deputado tem garantido, né, para executar perto de 30 milhões. Para a gente ter uma ideia, o orçamento do Ministério do Turismo não chega a 20 milhões de reais. Ou seja, cada deputado ganhou muito poder de alocar recursos. O presidente Arthur Lira defende que isso é positivo no sentido em que descentraliza o orçamento e retirou aquela certa chantagem que o executivo fazia, né, com o legislativo, de fazer a liberação a conta-gotas, de só liberar dinheiro para aliados, ou então em troca de votações. Então, isso é algo que vem sendo construído já desde a presidência de Rodrigo Maia. Ponto. Arthur Lira, no entanto, no final do semestre passado, recebeu golpes muito duros, né? Aliás, desde o início do ano passado, quando o STF cancelou o orçamento secreto, né? Ou seja, reduziu a possibilidade do presidente da Câmara e do presidente do Senado de barganhar com recursos, né, para construir votações, e também ele sofreu denúncias do seu entorno, né, de problemas de utilização de recursos do FNDE, tem sofrido denúncias da ex-esposa, e aí a gente tem que entender que ele, de certa maneira, ficou na defensiva, porque uma coisa importante é lembrar que o mandato do Arthur Lira só vai até o final de 2025, início de até o final de 2024, início de 2025, não é? E aí depois ele volta para a planície. Então, de certa maneira, com investigações em torno de si, com acesso limitado para a distribuição de recursos comparado com o que existia no ano passado, o presidente Arthur Lira sentiu que ele precisava se aproximar do governo, né? Ele precisava negociar algum nível de proteção para ele, inclusive quando ele deixar a presidência da Câmara. Por isso que muita gente diz, o Arthur Lira está negociando o ministério, muito provavelmente sim, mas não para agora, para 2025. Né? Ele mesmo vai precisar construir uma estrutura de proteção para ele. Então, hoje, ele é um presidente de poder, tem muita capacidade, muita mobilização, mas ele está mais frágil, né, do que ele estava no início do ano. E, de certa maneira, o governo trabalha com isso. Essa demora, né, do presidente Lula para nomear os novos ministros mostra um cabo de guerra entre ele e Arthur Lira, né? Por um lado, Lira controla, sim, tem muita importância, mas por outro, o presidente Lula percebe que é o momento de fragilizá-lo, né? Acho que não interessa ao governo ter Arthur Lira tão poderoso, e faz isso como? Querendo negociar os ministérios, não via interlocução com Arthur Lira, mas com uma interlocução direta com os presidentes dos partidos, né? Então, hoje a gente está vivendo uma situação de tensão, até institucional, por isso que o arcabouço fiscal foi atrasado, né? Tinha a previsão de ser votado rápido, a Câmara resolveu segurar, porque o que está em jogo aí é o quanto de poder que o Arthur Lira vai ter na interlocução junto ao governo, e Lula sinaliza que quer reduzir esse monopólio, né, que hoje Arthur Lira tem ao falar por quase todos os deputados, pela maioria dos deputados, ao falar pela Câmara. Professor Leonardo Barreto, que é doutor em ciência política pela UNB, conversando aqui conosco nesta edição do Diálogo Jovem Pan. Agora, professor, o presidente Lula deu uma declaração interessante nos últimos dias, dizendo que o Centrão não existe, né? Pela história política do Brasil, como que surge o Centrão, né? Tem muito preconceito
contra os partidos de centro, porque dizem que são fisiológicos, toda vez que podem vão atrás do governo, estão lá onde tem dinheiro. Até que ponto que isso é verdade, é mito, e se o presidente Lula acerta ao falar que o Centrão não existe, ou é um bloco coeso sim? Olha, existe no Brasil, até pelo próprio formato da nossa organização constitucional, um modelo de democracia que se chama modelo consensual, né? Ou seja, pela pulverização de partidos, não é? Pela exigência de grandes maiorias para você, por exemplo, aprovar uma PEC constitucional, o presidente ele precisa construir grandes maiorias, né, para poder tocar a sua agenda no Congresso Nacional. E veja, o máximo, né, o mais perto que um partido esteve de alcançar uma maioria por si só no Congresso brasileiro aconteceu no final dos anos 80 com o governo Sarney, e o PMDB tinha 32% do Congresso, ou seja, de uma maneira geral, o PT, por exemplo, hoje tem 10% da Câmara. Então, o que isso significa? Significa que você vai precisar governar com pessoas que não foram eleitas com você, né? E, por outro lado, interessa também aos partidos, mesmo, por exemplo, no nosso caso aqui, partidos que foram eleitos e participaram da chapa de Bolsonaro, a participar do governo, né? E aí ajudar a alocar recursos, ajudar a tomar decisões, né? Existe um ditado aqui em Brasília, meio jocoso, que o pessoal diz assim, que oposição é luxo de rico, né? Ou seja, os deputados eles ganham em estar com o governo e perdem ao não estar com o governo, né? Então realmente você só vai ser oposição se você for obrigado a isso, né? É o caso do PT no governo Bolsonaro e é o caso do PL hoje, né, no governo do PT. Mas se você não é obrigado a isso, se há janelas e há oportunidades, né, para que você participe do governo, você vai fazer. O termo centrão, ele surge na Constituinte, né, que definia ali uma série de partidos que não estavam alinhados muito à esquerda, também não eram daquela direita que veio, né, do período militar, e que não tinha essa definição ideológica. E esse termo acabou sendo utilizado depois para definir uma coisa diferente, né, que são partidos que não necessariamente estão alinhados, né, à esquerda ou à direita. Eu acho até que a gente chegou num momento muito interessante do ponto de vista de alinhamento. A gente tem hoje uma nitidez ideológica mais clara no Congresso Nacional, mas o que importa para eles é a política local, né? Eles privilegiam as situações locais e dão muita liberdade para que seus deputados apoiem um ou outro, porque na verdade o que está em jogo para eles é o processo eleitoral. Agora, sem o Centrão não haveria governo, né? Não haveria nem governo de esquerda, não haveria nem governo de direita, porque são eles que depois dão sustentação para as opções que são eleitas lá na frente. Então, é um processo natural, né? É claro que as pessoas elas gostariam de ver os lados mais definidos, né? Estranha muito para o espectador ver alguém que apoiou Bolsonaro hoje entrar no governo Lula e vice-versa, mas se a gente for olhar no funcionamento do processo democrático brasileiro, é isso que vai permitir governabilidade, é isso que vai permitir algum nível de estabilidade. Aí, só para completar, é errado entender que há hoje um apoio acrítico desses partidos, né, a um governo que é apenas uma troca venal, né, de apoio por recursos. Isso não é verdade, né? Se a gente estava aqui mesmo discutindo arcabouço fiscal, né, que é algo que o PT torcia o nariz, a gente falou de reforma tributária, a gente fala de um processo de moderação do próprio governo do PT, que é feito para poder atrair o Centrão. Então, na verdade, ele também tem um fator de equilíbrio aí, né? Foi importante para equilibrar o governo Bolsonaro, né? De trazer para o meio também, e tem exercido esse papel também com o presidente Lula. Então, eu acho que o Centrão é um efeito complexo, tem
pontos negativos, tem pontos positivos, mas de uma maneira geral é impossível governar sem ele, e ele exerce um papel de moderação, né, dos apetites ideológicos que, de certa maneira, é até positivo para a estabilidade da democracia brasileira. E, professor, o que é possível falar sobre a expectativa da reforma ministerial, né? Novos nomes podem ser anunciados, trocados, mas o que chama atenção é o seguinte: a opinião pública muitas vezes não entende e a imprensa também é muito crítica a você colocar uma pessoa que não tem qualificação para o cargo que ela vai passar a ocupar, né? Ou seja, esse é o fisiologismo que se fala, né? O senhor acha que em algum momento o Brasil vai superar isso ou se isso sempre vai existir? Então, eu acho que vai, Tiago, porque o processo democrático é algo novo entre nós, né? E nós estamos aprendendo a cobrar, fiscalizar, né? Entender que governos têm responsividade, ou seja, eles precisam ser sensíveis às preocupações e àquilo que as pessoas sentem. É claro que esse é um processo de idas e vindas, né? É um processo em espiral, vamos dizer assim, né? Às vezes parece que a gente não sai do mesmo lugar, mas na verdade a gente está enfrentando os mesmos problemas de novo, mas buscando uma maneira de superá-los. Agora, isso acontece com a percepção por parte dos governos, né, de que a sociedade é vigilante, né? De que a sociedade ela tem, vamos dizer assim, um nível de exigência de qualidade do funcionamento do governo crescente, né, que ela exige isso. Hoje, os políticos talvez se sintam mais confortáveis para ocupar os espaços sem necessariamente ter qualificação, ou muitas vezes carregando alguns escândalos, alguns problemas, porque a gente viu um grande refluxo do movimento de depuração que a Lava Jato gerou, né? Na verdade, há um grande enquadramento, né, que ocorreu a partir do momento em que se suspeitou, né, de uma conduta parcial, né, na verdade, dos juízes da Lava Jato. Então, hoje é um momento até difícil, porque a gente está vendo exatamente um refluxo de um processo que lá atrás a gente entendeu que poderia ter um impacto positivo no funcionamento das instituições, no aprimoramento da questão ética e por aí. Mas é natural, né, esses processos de idas e vindas, é uma questão não apenas da política, mas do desenvolvimento pessoal de cada um. O importante é a gente não retroceder, né, e ampliar as exigências, os controles e a transparência do processo político, da maneira como ele é feito, mas também dos objetivos que ele busca. Claro. Professor, é muito cedo falar sobre 2026, claro, né? Mas a gente vem acompanhando, recentemente a gente teve a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem toda a discussão, será que a polarização vai perder força? Pode surgir uma terceira via entre o lulismo e o bolsonarismo, né? De que forma é possível fazer uma projeção com o cenário atual? Olha, o Bolsonaro ele não é mais candidato, não é? E provavelmente ele deixou essa condição e se tornou um eleitor, né? Um grande eleitor, um eleitor muito importante. A gente não tem ideia ainda do percentual de votos que ele influencia, né? É difícil fazer uma analogia como, por exemplo, sempre se fez com o PT, né? Assim, independente do candidato, o PT controla 30% dos votos. Hoje é difícil fazer essa ideia para o Bolsonaro, até porque essa questão é muito pessoal, né? Ele não fez questão de formar um grupo, não construiu um partido. Eu entendo que a direita hoje ela tem um desafio de se construir a lei de Bolsonaro, né? Se a gente analisar de uma maneira simplista, a gente podia separar a direita em três grupos, né? Os liberais, que até deram suporte ali para o Fernando Henrique, né? Que estão sempre tentando moderar, né, as ações dos governos. A gente tem os conservadores evangélicos, que é um grupo novo até na política, em ascensão, tem voto, né, são muito populares, e a gente tinha os bolsonaristas, né? O Bolsonaro aglutinou essa turma, mas a partir do momento que o Bolsonaro sai de cena, essa turma se divide.
Eu acho que uma candidatura de oposição ao presidente Lula, e até que se diga o contrário, o presidente Lula tem direito a uma reeleição, né, e é difícil que não seja candidato, você vai ter uma tentativa de aglutinação, né, dessas forças, mas sob um novo nome, né? Eu acho que hoje, para a construção de uma direita, além de Bolsonaro, muito provavelmente a gente precisaria de uma união entre liberais econômicos, né, o pessoal aí de São Paulo, com evangélicos. Um, de certa maneira, torce o nariz para o outro, mas eles precisariam superar essa questão, provavelmente achando o nome capaz de servir de ponte entre eles. Hoje o Tarcísio é um grande nome nesse sentido, por isso que ele surge tão naturalmente, né, como um adversário. Lembrando que no dia da votação da reforma tributária, o deputado Arthur Lira e depois o deputado Aguinaldo fizeram discursos, né, no plenário, e o deputado Aguinaldo agradeceu o Tarcísio de Freitas, né, pelo suporte na reforma tributária, e alguém imediatamente lá do plenário, um deputado que eu não consegui identificar, ele gritava assim: agradece também ao Lula, agradece também ao Lula. O deputado Aguinaldo não citou o Lula, né, porque ele queria marcar que aquele era um movimento do Congresso, mas o detalhe interessante dessa questão é que o nome do Tarcísio, ao ser citado, né, já despertou alguém para associar isso com o presidente Lula, com a disputa presidencial. Me parece que hoje esse é um caminho, um leito natural desse processo, mas tem muita água para rolar. O próprio Tarcísio está certo em não assumir essa questão agora, porque ele tem um desafio de gestão dificílimo em São Paulo, né? Ele não pode se distrair, né, com outras coisas. E, além disso, as chances de um eventual adversário do PT depende muito do desempenho do governo do PT. Né? Se ele chegar com um índice grande de aprovação lá em cima, aí provavelmente ele vai ter até dificuldade de achar adversário, porque o pessoal, né, sabe que um bom nível de aprovação leva a uma boa chance de reeleição. Agora, se ele chegar mal, aí a gente vai ter o pessoal ouriçado do outro lado, né, a expor a candidatura. Mas existe sim um processo de divisão política que eu acho que vai permanecer até 2026, e a principal variável que vai determinar como é que essa coisa vai acontecer é o desempenho e a aprovação que o presidente Lula vai ter lá no final do seu primeiro mandato. Claro. Professor Leonardo Barreto, olha, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, foi muito boa a conversa, a gente teria que falar de outros temas ainda, mas o tempo é sempre curto. Te agradeço mais uma vez, professor, até a próxima. Eu que agradeço, Thiago, um abraço e até a próxima. Conversamos com o doutor em Ciência Política pela UNB, Universidade Nacional de Brasília, Leonardo Barreto, falando sobre as projeções políticas para esse segundo semestre agora. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue sempre com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.